Envio minha saudação para todos, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero ler aqui em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Quero procurar aqui o versículo. Qual o versículo? 11. Só o versículo 5 mesmo. Gênesis 11, versículo 5. Que diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Glória a Deus, aleluia. Só isso mesmo. E quero agora, aqui na mensagem do profeta dessa era, irmão William Marion Branham, eu quero ir aqui, a partir do parágrafo 60, ler poucas coisas, porque eu já estou, não vou falar nem muito desse reino lá, de Babel, dessa torre lá, mas eu vou falar mais dessa torre que está acontecendo hoje aqui. Isso aqui é o que nós interessa mais saber, lá também interessamos saber, mas eu quero hoje, nessa parte aqui. Olha, no parágrafo 60, Torre de Babel, o irmão Branham diz assim, agora quando Deus te fez, quando Deus te fez, você foi feito com um lugar para ser preenchido. Esse lugar que Deus fez em você, um lugar em você para você ser preenchido. Captem bem o que é que nós somos. Aleluia, glória a Deus. Pela natureza, você é um filho do diabo. Pela natureza. Nós sabemos tudo o que aconteceu, como nós viemos ao mundo, a Bíblia explica, viemos ao mundo formado em iniquidade, falando mentira, e todas essas coisas, como nós viemos. Pois quando você nasceu, pela natureza, você é um filho do diabo, pela natureza. Quando o evangelista vem, você se arrepende e fica limpo, aleluia. Quando o evangelista vem evangelizar você se arrepende e fica limpo, porque ele veio te evangelizar e você se arrepende e você fica limpo, claro, aleluia. Você vê, quando o diabo vem, te traz de volta. Quando o diabo vem, te traz de volta e te coloca em alguma pequena denominação. É o que ele faz. Em alguma pequena denominação e diz: a nossa igreja é a maior. Isso é o diabo trabalhando, fazendo. Não, mas não é igreja, é a igreja. Mas aqui é o diabo falando. A nossa igreja é a maior. Você está vendo isso aí? Estou lendo a mensagem Torre de Babel, porque é uma torre da confusão de Babel, dentro das pessoas hoje, que a pessoa não sabe mais nem quem é ele mesmo. Nem sabe quem é ele mesmo. Nem sabe qual é a igreja correta, nem sabe quem está correto, quem não está. De repente Deus fala com ele, aí o diabo vem, coloca numa igreja e diz: é a maior. Depois que o evangelista prega, você se arrepende, então Satanás vem e diz: essa igreja aqui é a maior. Você tem que ter o discernimento, aleluia. Mas você tem, porque você tem a mensagem do irmão Branham, discernimento de espírito, toda a mensagem já adverte você em tudo. Glória a Deus, aleluia. Você está errado, bem aí. Por causa que você fala essa igreja maior, você está errado, bem aí. Para começar, irmão Branham diz, você está errado, bem aí, para começar. Olha, então é dessa maneira que ele trabalha. Então você fica impetuoso, altivo,
Essa é a maneira que você fica, né? Impetuoso, altivo, a igreja maior, né? Igreja grande, e ali você fica impetuoso, altivo, irmão Bernadette, né? E é assim que você fica. Ora, não me condena ficar em casa para assistir televisão. Agora tem isso aí. Não me condena ficar em casa para assistir televisão. Isso aí, tá vendo? Ela não me condena por fumar um cigarro. Igreja grande, mas passa toda a sujeira. Não me condena por fumar um cigarro. Amigo, eu tomo um drink de vez em quando. Aí, tá vendo aí? Onde é que vai? Toma um drink de vez em quando. Os seus frutos lhe dizem o que você é. Seus frutos dizem o que você é. Tá vendo aí como é que a coisa é? É dessa maneira. Mas seus frutos dizem o que você é. Então, você ouvirá algum sacerdote se levantar. Você pode estar lendo a Bíblia e você vê onde Jesus realizou e fez milagre. Você leva isto ao pastor, ou ele dirá: agora veja, nós não cremos nisto. Tem igrejas aí que o pastor não crê na cura. Você vê onde Jesus realizou um milagre, nós não cremos nisto. Quer que você vê isso aí? Está vendo aí? Que já leva você a uma igreja, para você levar o pastor onde Jesus realizou um milagre, que é para nós realizar. O pastor diz: não cremos nisto. Quem somos nós? Quem somos nós? Dirá: agora veja, nós não cremos nisto. Quem somos nós? Quem é o? Nós não cremos nisto. Ele e quem? Não é ele Deus. Ali não é ele Deus. Quando ele diz não cremos nisto, é ele quem? Não é ele Deus. Pois Deus escreveu isto. Como pode ser ele Deus? Quando ele diz que não crê nisto, na maravilha, não cremos nisto. Então é ele quem? Não é ele Deus. Se Deus escreveu isto, ele é para dizer cremos nisto, porque foi Deus que escreveu isto. Então não é ele Deus. Pois Deus escreveu isto. Você tem que ver que está na Bíblia. É ele e alguém mais. É ele e alguém mais. E se você ficar atrás disso, este é o nosso motivo que estava na Torre de Babel. Essa mesma coisa aqui estava na Torre de Babel. Se você ficar atrás disso aí, você vai ficar numa Torre de Babel. Porque eu li lá que o Senhor desceu para ver a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Não estou falando lá deles, mas estou falando aqui. O que está acontecendo aqui hoje. Então, se você fica nisso, você está numa Torre de Babel. Aí onde você está? Construir um domínio terrestre, feito pelo homem, não feito por Deus, mas feito pelo homem. O homem diz: não, isso aqui foi por dias passados. Não, uma pessoa, quem é você? Vai impor a mão sobre o enfermo e curar. São Marcos 16, versículo 15. São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não diz eu curarei. Eu curarei. Não, ele. E os curarão.
Agora, quem é você para fazer isso? Isso aqui é a Torre de Babel, porque Deus disse que nós curaria. Com o poder deu para o homem realizar. Olha, isto é um reino terrestre, construir um domínio terrestre, feito pelo homem, não por Deus. Pois por Deus era pela palavra. É o que taxa, é a palavra. Se não foi a palavra, então é Babilônia, é o reino babilônico, não é o reino de Deus. Esse reino é construído por um homem, da cabeça de um homem. É Babilônia, que é a Torre de Babel, que está aqui na terra agora. Mas Deus não deseja isso. Deus não deseja isso não, meu irmão, minha irmã. Mas Deus não deseja isso. Ele não deseja todos vocês unidos sobre os metodistas, sobre os batistas ou sobre a cabeça de qualquer igreja eclesiástica. Deus não quer isso. Você unido sobre um reino batista, metodista ou qualquer cabeça eclesiástica. Se você está unido debaixo de um reino desse, Deus não quer isso. Você tem que largar isso aí, porque Deus não aceita isso. Você se unir sob uma cabeça dessa, denominacional, seja quem for, mas é uma cabeça denominacional, e Deus não aceita isso. Uma cabeça eclesiástica, Deus não aceita isso. Ele não deseja todos vocês unidos sob Roma, não. Também não deseja sob Roma. Ele não aceita também. Ele não aceita. Ele não deseja todos vocês unidos sob o domínio de qualquer igreja. De qualquer igreja. Ele deseja você unido sob o reino espiritual. Aleluia! Sob o reino espiritual, o Espírito Santo. Ele é o reino espiritual. Então, ele deseja você unido sob o reino espiritual, o Espírito Santo. É isso que Deus deseja. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o reino de Deus. Quando você entra nesse reino, no Espírito Santo, não é de nada de cabeça de homem mandando em homem colocando ideias de a cabeça dele no outro homem. Não, Deus não aceita essa Torre de Babel. Deus não aceita a Torre de Babel, essa Torre de Babel, nenhuma. Deus só aceita esse reino espiritual, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, o mundo se torna morto e você fica preenchido com o batismo do Espírito Santo. No começo eu falei que Deus fez, aqui na mensagem do irmão Brana, você com um lugar que pudesse ser esvaziado. Você se tornasse vazio, um lugar vazio dentro de você, se tornar vazio. Mas Ele quer que você seja preenchido com o batismo do Espírito Santo. Eu sei você para ser preenchido com o batismo do Espírito Santo. Quando você nasceu, você foi feito assim, com um lugar que podia ser preenchido. Mas nós vemos como que o inimigo vem, prega o evangelho para você, o evangelista vem, prega o evangelho para você, o inimigo vem e diz que você fica na maior igreja, e vai indo por aí, você é a maior igreja, e beber um pouquinho não é nada, não faz mal, e fazer certas coisas não faz mal, então você fica nessa Torre de Babel. Enquanto você não chegar no reino espiritual, que é o Espírito Santo, para que esse lugar em você seja preenchido pelo reino de Deus, que é o Espírito Santo, que Jesus disse que o batismo, que o reino de Deus, o reino está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, que é o batismo com o Espírito Santo.
Aleluia. O diabo é uma pessoa que tem que ficar afastada de você, porque o mundo morreu e Satanás ele age na natureza mundana, ele não age na natureza de Deus, ele não pode entrar na natureza divina, porque para entrar na natureza divina tem que ter processos que ele não pode passar, então ele não pode entrar na natureza divina. Quando você vê alguém agindo diferente, é porque a natureza dele ainda não morreu. A natureza divina não está nele. Porque quando a natureza divina está, Satanás não pode trabalhar. Mas se um nervo daquela natureza do mundo está mexendo, Satanás pode trabalhar. Mas na natureza divina não. O mundo se mantém afastado de você, porque o Espírito Santo está em você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem que se manter afastado. O diabo é uma pessoa que tem que ficar afastado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ficar afastado de você. Você está sob o domínio de Deus. Seu governador, seu dominador é Deus. Você é uma nova criatura. O Espírito Santo entrou nele, naquele lugar vazio e o encheu. É aí onde está a coisa. E o encheu. Aleluia. Aleluia. Aqui é onde está a Torre de Babel. Aqui hoje. Nas pessoas. Na confusão. Torre da confusão. Torre de Babel. Nas pessoas hoje. Um pastor qualquer culto, ou alguma pequena literatura que você pode ler, pode lhe dizer: os dias de milagres já passaram. Pode. Muitas dizem aí: os dias de milagres já passaram. Aquele é um bom lugar para o diabo colocar um daqueles espíritos ali e te fazer uma pessoa pior do que você era quando você era um pecador. Ali se tornou o lugar para o diabo colocar um demônio, um espírito pior do que aquele que você estava quando você era um pecador. Por isso que diz: o espírito imundo sai de um homem, ele anda em lugar árido, não encontrando repouso, traz consigo mais 7. E o pior lugar e o pior estado daquele homem é 7 vezes pior, 8 vezes pior. Então, meu irmão, minha irmã, isso aí que é o que o diabo quer. Aquele é um bom lugar para o diabo colocar um daqueles espíritos ali e te fazer uma pessoa pior do que você era quando você era um pecador. Porque um pecador religioso é o pior de todos. Olha, o pecador religioso, vamos dizer, é o pior de todos. Este é o pior. Assim disse Jesus: é o pior espírito. É um pecador religioso. Assim disse Jesus: é o pior espírito. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, vendo aqui mais na frente, no parágrafo 73, diz assim: Deus te fez um lugar que podia ser esvaziado. Deus fez isso aí em todos nós. Um lugar que podia ser esvaziado. Agora, você não pode simplesmente polir a velha vida. Você não pode fazer uma operação facial na velha vida. Tem muitas pessoas hoje fazendo uma operação facial na velha vida.
tem é que morrer. Não é uma operação facial. Uma mulher, ela pode se pintar, colocar batom, colocar esses antimônios no rosto e jeitar fazer o que ela fizer. Aquilo não vai mudar nada nela. Aquilo não muda nada da pessoa dela. Ela continua a mesma mulher. Na hora que ela tirar aquilo, ela é a mesma mulher. Ela já continua sendo a mesma mulher. Então, aquela velha natureza, muitas pessoas fazem uma operação facial. Quantas mulheres hoje não querem vir para a palavra de Deus, não querem se converter e fazem uma operação facial? Arruma um tipo de religião e diz que é religiosa e fica na igreja e leva o marido e fica naquela ladainha ou naquele dolo, naquele credo, ou naquele protestantismo ali, aquela igreja protestante, e aquelas mesmas coisas que eles usam, que eles fazem, coisas que eles estão agindo daquela maneira. Ela faz aquela mesma coisa, ele faz aquela mesma coisa. É um homem, vai para ali, faz uma operação facial, a natureza velha, a mesma natureza velha, só que ela foi feita uma operação facial. Mas é a mesma pessoa, com aquele negócio de religião, de sistema, e achando que tem fazendo algo manufaturado, algo de si mesmo, querendo fabricar humildade, fabricar bondade, naquilo não é dela mesma, é fingimento, aquilo é só uma operação facial. O mesmo, o certo é nascer, é morrer e nascer de novo. O certo, que a Bíblia diz que nada pode substituir, é morrer e nascer de novo. Isto é o que é para ser feito. Não é uma operação facial, não é melhorar aquela natureza, dar mais aparência para ela, cobrir ela com religião, não, cobrir ela com um certo tipo de humildade fabricada, aquilo ali, se fazendo humilde e se fazendo piedosa e negando a eficácia, o poder. Aquilo ali é somente uma operação facial. Mas tem que morrer e nascer de novo. Esta é a maneira de Deus. É ser preenchido, esvaziado do mundo e preenchido com o doce batismo do Espírito Santo. Isto é o que é para ser feito. É dessa maneira. Não é polir a coisa velha, como tem o ditado, que o leopardo, quanto mais ele se lambe, mais ele mostra as manchas dele. Tanto é que quando eles fazem essa operação facial, uma aparência melhor, essa natureza pecaminosa, mostra muitas coisas piores. Então o certo é morrer e nascer de novo, como Jesus disse, que a primeira doutrina de Jesus Cristo foi para Nicodemo. O começo da doutrina de Jesus Cristo foi o novo nascimento. Novo nascimento. Então, Deus te fez um lugar que podia ser esvaziado. Agora você não pode simplesmente expolir a velha vida. Você não pode fazer uma operação facial na velha vida. Ela tem que morrer e uma nova vida nascer nela. Agora certo, uma nova vida nascer naquele lugar onde é para ser preenchido a vida do Espírito Santo, a vida de Cristo em nós. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho que é para ser pregado é dessa maneira. Por isso Jesus falou, quando esse Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, aí vem o fim. O Evangelho do Reino que é pregado em todo o mundo, não é todo o Evangelho que estão pregando aí não. É este Evangelho, quando ele for pregado em todo o mundo, aí vem o fim.
Então, diz assim, e uma nova vida nascer nela. Ela não precisa de manicure, ou seja, o que for que você coloca nos lábios. O que as mulheres fazem, vocês sabem, para deixá-las com uma aparência melhor. Ela não precisa de cabelos caracolados, cabelos ondulados. Ela não precisa daquela coisa para passar nos lábios. A igreja precisa de um nascimento e um enchimento do Espírito Santo. Com seus cabelos ondulados e seus lábios pintados, ela continua a mesma mocinha. Ela continua uma séptica. Ela continua com sua dúvida. Ela tem seus temores. É a mesma pessoa, não mudou nada. Ela está toda cheia de dúvidas e ela não quer ouvir a verdade, porque a coisa que está dentro dela não a deixa. Não a deixa fazer isto. Isto é certo, certamente. Uma mulher de má reputação nas ruas, você chega e lhe diz: ei, mulher, você está errada. Ela dirá: vá cuidar de sua própria vida. Isso é o que ela responde. Vá cuidar de sua própria vida. É o que ela responde. E alguns membros de igreja de dura serviço são 7 vezes piores do que uma mulher dessa. Você lhe diz: há um grande avivamento acontecendo, você deveria vir até lá. O Senhor Jesus tem se manifestado, curando os enfermos, as pessoas estão recebendo o Espírito Santo. O que está havendo com você? O que está havendo com você? Eu pertenço a uma igreja, sou tão bom quanto você. Isso é a resposta que ele dá para você. O que está havendo com você é o que ele responde. Eu pertenço a uma igreja, sou tão bom quanto você. Ele não leva em conta o que Deus está fazendo. Porque ela não sabe melhor, mas fale você com uma mulher decente e diga-lhe que é errado fazer aquilo. Ela dirá: amém, eu sei que é errado. E você lhe diz: homem, ou melhor, que é nascido de novo do Espírito de Deus, que o batismo do Espírito Santo está aqui para que eles possam encher seus corações. Eles gritarão amém a isto, pois eles se alimentam e vivem na palavra de Deus. Certamente eles vivem. Aleluia, glória a Deus. 77, parágrafo Torre de Babel, mensagem Torre de Babel, 77. Mas é você, como é no mundo, assim também é na igreja. Eles estão tentando construir algo. Deus não precisa de uma ajuda para construir o seu reino. Deus simplesmente deseja que você pregue a palavra. Ele fará a edificação. É Ele que faz a edificação. Ele é o arquiteto. Ele tem os projetos colocados aqui. Está bem? O que faremos então? Deus te fez um lugar para se esvaziar das coisas do mundo. Agora a natureza coloca um espírito ali e te faz amar as coisas do mundo. E você sabe que você está errado quando você faz aquilo. Seja você um membro de igreja. Seja você um membro de igreja.
Você pode ser tão religioso o quanto possa ser e simplesmente tão cheio do diabo com aquilo. Isto é certo. Não é isso, ser tão religioso. É você ter o Espírito Santo. É você ter a palavra no seu coração. É você ter preenchido pelo Espírito Santo. Não preenchido de religião. Preenchido de religião, Caim também foi. Mas ele não tinha, como Abel, a revelação, a fé. Olha, meu irmão, minha irmã, se você duvida da palavra de Deus, que cada palavra dela seja verdade, é o diabo lhe dizendo aquilo, porque a Bíblia diz que cada palavra de Deus é a verdade. Certamente é, isto é rude, mas é tempo, hora exata, para que algum pregadorzinho afeminado tire suas luvas de borracha e pregue o Evangelho da maneira que ele está escrito, e pare de tentar sair por aí com essas experiências insignificantes de seminário. Então, meu irmão, minha irmã, você é um homem que é pregador, pregue a verdade, doa onde doer, mas tire essas luvas de borracha, tire essas luvas e pregue a palavra como ela é.